Então agora vamos tratar dos filtros passa-banda ideal e rejeita-banda ideal. Considerar primeiro filtros de fase zero, nosso modelo ideal de filtros. Então vamos desenhar que efeito tem o passa-baixa no domínio da frequência. Então H de ômega passa-banda. Nesse caso, eu preciso definir duas frequências para formalizar um intervalo onde eu vou deixar passar senos e cossenos cujas frequências estejam situadas nesse intervalo e vou destruir o restante das componentes. Então, vou chamar aqui de ômega L e ômega H, low and high. E vou escrever uma expressão de H de ômega envolvendo essas variáveis. Ao invés agora de utilizar essas variáveis, comumente se utiliza a frequência central. E vamos chamar aqui de ômega C. Tá? Essa aqui é a frequência central, vamos chamar do filtro. E a diferença entre ômega H e ômega L vai ser o delta ômega, o intervalo de banda. Pode colocar aqui até largura de banda. Desse filtro passa banda, certo? Essa frequência central a gente vê em rádios, em telefones celulares, em TVs. Em rádios, quando a gente sintoniza uma rádio FM, a frequência da rádio é essa frequência central. E a Anatel, órgãos reguladores, definem a largura de banda para operação desta rádio, nessa frequência. Celulares, quando a gente compra modelos tri-band, quadri-band, aquele band que aparece na especificação do aparelho, 800 MHz, 900 MHz, 1.8 GB, 1.9 GB, é essa frequência central. Atrelado a ela, por normatizações, há um intervalo de frequências, uma largura de banda para a operação daquele canal de comunicação. Então são nomes que eu procuro passar para vocês situarem onde isso é utilizado. Bom, como eu quero agora H de ômega par, isso implica em H de T real. Então vou fazer os ajustes, refletindo o meu desenho à esquerda, considerando um espelho aqui no eixo das ordenadas. Então aqui eu vou ter menos ômega C e eu continuo com um intervalo delta de ômega. Percebendo que esses desenhos nos lembram rects, eu vou escrever agora o H de ômega resultante do passa-banda ideal fase zero como rect ômega mais ômega C sobre delta ômega. Então veja, eu estiquei o rect para um fator delta ômega e reposicionei ele em menos ômega C. Mais rect, operação análoga, só que ômega menos ômega C sobre delta ômega. Agora vamos calcular a transformada inversa. Então vamos começar com, vou colocar aqui, H de T. Então, rect de ômega tem como transformada de Fourier a função sinc t sobre 2π, como a gente já viu em vídeos anteriores. Vou acrescentar o fator de escala. Então, rect de ômega sobre delta ômega deixa eu colocar aqui,
Opa, faltou aqui também 1 sobre 2π. Então tem delta ômega sobre 2π, sinc, delta ômega sobre 2π, que multiplica t. Fator de escala. Agora eu vou fazer deslocamento em frequência. Eu vou fazer simultaneamente colocando os símbolos mais e menos para diferenciar se eu estou atrasando ou adiantando. Então vamos colocar aqui rect de ômega mais ômega c dividido por delta ômega mais ou menos. Tem como transformada delta ômega sobre 2π, sinc, delta ômega sobre 2π t, e agora o termo exponencial e na menos ou mais j, de acordo com o que eu tenho desse lado esquerdo, mais ou menos, ômega c t. E agora eu vou somar esses dois rects para obter por soma desses equivalentes transformadas inversas. Então eu vou ter rect ômega mais ômega c sobre delta ômega mais rect ômega menos ômega c sobre delta ômega, soma de sinais no tempo, soma de suas respectivas transformadas em frequência. Delta ômega sobre 2π, sinc, delta ômega sobre 2π, e aqui somando e na menos j ômega ct, mais e na mais j ômega ct. E notem, apesar da aparência complexa dessa função, como eu sei que eu projetei um h de ômega par, eu sei que o h de t é real, ou seja, eu sei que aplicando a relação de Euler, particularmente nessa expressão entre chaves, eu retiro j. Então, movendo esse 2 aqui internamente, eu vou ter delta ômega sobre π, sinc de delta ômega sobre 2π, t, que multiplica cosseno de ômega 0 t. E essa é a nossa definição para o h de t do filtro passa-banda ideal. Só um outro detalhe que eu gosto de mencionar. Esse filtro é montado posteriormente com circuitos eletrônicos e está presente no sintonizador de TVs, rádios, aparelhos celulares. Toda vez que eu sintonizo uma rádio, eu estou movendo esse ômega c para a frequência da rádio. Então, quando eu sintonizo, por exemplo, 100,3 MHz, eu estou movendo esse ômega c para 100,3 MHz em radianos por segundo, e há uma largura de banda definida pela Anatel para que eu capte o sinal somente desta rádio. Então, circuitos sintonizadores são feitos basicamente a partir de passabandas ideais. Tá? Bom, esse filtro, quando nós desenharmos, a gente vai observar que mas h de t é diferente de zero para t menor que zero, e isso produz um filtro não causal, irrealizável. Ou seja, é um filtro que depende de informações do sinal de entrada no futuro, que ainda não estão disponíveis naturalmente. Possível alternativa seria um filtro fase linear, onde eu vou ter a versão atrasada desse filtro
com distorção de fase linear e não mais distorção fase zero, basicamente atrasando o filtro fase zero. Então, delta de ômega sobre π, delta de ômega sobre 2π, t menos t0, esse t0 tão longo quanto possível, tá? Mas não extremamente longo, senão eu vou ter um delay de funcionamento do aparelho, cosseno ômega 0, t menos t0, certo? Então esse é o filtro fase linear que a gente poderia construir. Posteriormente, eu vou mostrar em outro vídeo a plotagem desse H de T fase zero e desse H de T fase linear, para a gente verificar que, como essa frequência... Opa, aqui coloquei ômega 0, ômega C, né? Ômega C, e aqui a mesma coisa, ômega C. Essa frequência vai ser muito alta em relação a esse delta de ômega aqui. Então, vocês vão ver que eu vou ter um cosseno modulado. A amplitude desse cosseno vai ser amoldada, assim, ou moldada, melhor dizendo, por este sinal. E a gente vai perceber um sinc cujo seu interior é uma componente de alta frequência. Geralmente, pensem em rádios. Essas componentes ômega C são megahertz, ou em televisão, ou em telefonia, gigahertz, ou em comunicação via satélite, além de gigahertz. Tá? Gigahertz é além de gigahertz. Então a gente vai ver um cosseno modulado, sua amplitude é modulada por esse sinc. Bom, e só para a gente finalizar, ainda nesse mesmo vídeo, rejeita a banda. Rejeita a banda é um filtro que nós desenhamos da seguinte forma. Também no domínio da frequência, eu vou ter também duas frequências, ômega L, ômega H, e na verdade a gente vai trabalhar com uma frequência central, onde agora eu vou deixar passar tudo, exceto as componentes cujas frequências estão nesse intervalo. E esse intervalo tem uma largura delta ômega. Então essa é a definição do nosso H de ômega para o passabanda fase zero. Como eu quero H de ômega par, para obter um H de T real, isso implica fazer ajustes nesse meu projeto dessa forma. Eu acrescento aqui valores meio para visualizar rects. Novamente, eu poderia ter um rect central e duas funções degraus laterais, mas eu vou optar pela relação entre rejeita-banda e passa-banda. Então, veja, H de ômega é igual a 1 menos o H passa-banda de ômega. Então, percebendo a relação que eu construo progressiva em relação a passa-banda e em relação a passa-baixa, em última análise, a gente vai ver que todos os filtros são dependentes do passa-baixa. Ou seja, o filtro mais básico que a gente tem, ideal, é o passa-baixa. Qualquer melhoria que eu faça nele se reflete automaticamente nos demais filtros. Passa alta, passa banda e rejeita banda. Tanto que em projetos a gente vê muita definição de passa-banda, porque já se sabe automaticamente que ele é a base para todos os demais filtros. Só para concluir aqui, então eu tenho 1 menos a soma de dois rects. Rect de ômega menos ômega C. Vou colocar mais ômega C sobre delta ômega, mais rect ômega menos ômega C sobre delta ômega. E como eu acabei de calcular a transformada inversa dessa função, eu tenho que o seu H de T para
fase zero é delta de t menos delta ômega sobre π, sinc, delta ômega sobre 2π, t, cosseno de ômega c, t. Naturalmente, não causal, por força da dependência do filtro, passa banda, irrealizável. Mesmo que eu escreva h de ômega de outra forma distinta dessa, usando os degraus, como eu mencionei, todas elas vão gerar h de t, que pode parecer com essa função, ou algebricamente, eu vou dizer assim, numa outra forma algébrica, mas que é o mesmo resultado, vai gerar h de t não causal. Então, não tem jeito de construir esse filtro diretamente. E a sua versão fase linear, vou deslocar tanto quanto possível para obter delta de t menos t0 menos delta de ômega sobre π, sinc, delta de ômega sobre 2π, t. Opa, aqui. Aplicar o deslocamento. Sempre lembrando, eu desloco todas as variáveis independentes t. Cosseno de ômega c t menos t0. Certo? Então vejam, na prática, efetivamente, nenhum desses modelos, seja fase zero ou fase linear ideais, são realizáveis, podem ser nenhum deles pode ser construído a partir de componentes ou a partir de instrumentos. Né? Então a gente vai ver que a gente vai ter que ser mais tolerante nessas definições, basicamente não sendo tão rígido quanto essa transição abrupta entre banda de passagem e banda de rejeição. E isso vai ter um efeito na fase, naturalmente. E na própria definição do modelo ideal. A gente não vai ser mais um modelo ideal, mas vai ser um modelo factível dentro das nossas possibilidades. Tá? Então, os próximos vídeos vão lidar com modelos reais de filtros. Tá? Passa baixa, passa banda, rejeita banda e passa alta. Tá? E a gente vai ver, naturalmente, que todo mundo depende do passa-banda. Então, em projeto, reforço, a gente vai encontrar projeto de passa-baixa, porque a gente pode construir qualquer outro filtro, passa-banda, rejeita banda, passa-alta, a partir do passa-baixa. Então, só colocar aqui, ó. Passa-baixa vai permitir a construção do passa alta, passa banda e rejeita banda. Sabendo tudo sobre este filtro, eu sei automaticamente sobre esses três. Tá? E só sendo um pouquinho mais, vamos dizer assim, aproveitando que a gente definiu o rejeita banda dá origem ao filtro NOT, onde o delta ômega eu vou colocar aqui entre aspas, pequeno. Tá? Só para a gente lidar com as relações aqui. E, finalmente, eu posso desenhar qualquer perfil de H de ômega para encontrar qualquer filtro que, no domínio do tempo, reproduza esse efeito no domínio da frequência. Então, veja, eu opero no tempo, sabendo o que está acontecendo no domínio da frequência. Tá? Então, isso é muito comum. Há técnicas de desenhar filtros com qualquer perfil para a gente encontrar um circuito ou um equipamento que gere esse nosso desenho.